Would you mind? Olá, humanos! E aí, humanoides? Tudo bom com vocês? Começando aqui já no astral, né? Hoje é um dia especial. E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Prazer estar aqui mais uma vez com vocês na live do Niso. Ai. Gente, ontem a gente teve uma live super show, né? Mesmo o maluco do Pedro Manso chegando meia hora atrasado, a gente esqueceu, eu sabia que ia dar uma merda, eu conheço a figura. Mas fizemos meia hora, eu fiquei aqui meia hora falando merda com vocês, daqui a pouco ele aparece, né? E... pô, cara, achei que era quinta-feira, pô. Bom, mas ele deu um show, né, cara? O cara é foda, velho. Que talento, bicho. Tá aqui na salvo, bonitinho. Vocês podem ver a hora que vocês quiserem, tá inteirinha lá. Vocês vão adorar, cara. O papo foi muito legal. Falamos muito de voz, de imitação, enfim, as habilidades dele lá, o que ele faz pra chegar aquelas imitações quase mediúnicas, né, bicho? O cara é foda. Porra, sensacional, cara. E amanhã teremos aqui Henry Bugalho. Henry, para quem não conhece, ele é escritor, ele é filósofo, comentarista político. E é um cara, porra, muito top, cara. O cara tá bombando, tem um canal no YouTube bombando. E o papo vai ser muito bom, vai ser amanhã, às 6 horas da tarde. Tá um horário meio estranho, porque ele mora na Espanha. Então tem o fuso e tal. E eu tento acompanhar o horário que o convidado pode, né? Queria pedir para vocês, por favor, antes de chamar aqui o nosso célebre convidado da noite, que por favor vão aqui no aviãozinho, ó, esse aviãozinho de papel aqui que tem essa setinha, e chama a galera para vir para cá, que o papo hoje vai ser foda, cara. Com muitos aplausos virtuais, essa lenda viva da dublagem brasileira, senhoras e senhores, the one and only Mr. José Santana. Olha ele aí. Tudo bem, meu querido? Caralho, porra! Há quanto tempo, hein? Cara, muito tempo. Aliás, essa música que você estava cantando agora foi exatamente naquele filme que nós fizemos, que foi um grande sucesso, né? Curtindo a Vida Doidado. E você decorou a música, muito bom, hein? Só não canta tão bem quanto o garoto e nem tem o acompanhamento que ele teve, né? Na verdade, que no filme ele dubla os Beatles, né? Então, nem Exato. ele canta, né? Exatamente. Mas, porra, cara, Santana, tem mais de 20 anos, cara, que a gente não se vê. 20? Você tinha quantos Você acha anos? que mais? Mais, deve ter no mínimo uns 25, 26 anos. Caralho, olha só, eu me lembro que a última vez que eu me lembro assim, de ter visto você foi quando a gente se encontrou na rua, andando na rua em Copacabana, na Chaveira da Silveira. Mas, Isso. acho que depois dali a gente não se viu mais, cara. Tem verdade. muito tempo. Verdade. É porque você Tem é um cara muito tempo. né? Tem em todos os lugares do mundo, está viajando sempre das grandes esferas. E eu sou humilde, né? Eu sou pequenininho, então tem que ficar na minha. Por isso que a gente não se vê. Só assim mesmo na live. Porra, que grandes esferas são essas que eu gostaria de saber, mas depois a gente debate melhor sobre isso. Perfeito. Mas diz Pô, aí. que bom te ver, cara. Eu também Que gosto grande muito. prazer te ver, bicho. Porra, a gente tem a história para contar. Eu lembro a primeira vez que eu te vi. Eu tinha muita curiosidade de saber quem você era, porque era uma época que não tinha internet. E a gente não conhecia o rosto por trás da voz, né? Exato. Eu já era seu fã, porra. Conhecia a sua voz demais. E quando eu entrei na Everest em 83, você não estava mais lá. Não, E aí... eu fui para a BBC. Eu estava em Londres nessa época. Eu fui para a BBC de Londres. Voltei exatamente no final de 83. E vê só, eu que estou nas grandes esferas, né? Eu lá na Ebert e você na BBC de Londres. E eu que sou o picão que está nas grandes esferas. Eu fui para a 79. Outubro de 79. E interessante, um fato até interessante, a propósito apareceu bem. E em outubro de 79 eu disse ao Ebert, que, modéstia à parte, éramos grandes amigos. Seu Ebert, eu estou me desligando da empresa porque eu vou para Londres. Fazer o que lá em Londres, cara? Tu é maluco? Eu digo, não, eu vou porque eu recebi um convite, ou seja, eu fiz um teste, passei e vou para a BBC ser correspondente lá em português, transmitindo de lá para cá em português. Ele não vai, cara. Agora, em 1980, janeiro de 80,
nós vamos lançar a Umatic. Vamos revolucionar esse mercado. Eu digo que naquela época a gente trabalhava com 16 milímetros. Trabalhava com projetor. Em Estúdio 79. escuro. Em janeiro de 80, ele lançou o Umatic e foi aquela fera durante muito tempo com aquele mercado tremendo que ele conseguiu. Né? Mas eu voltei em 83. Aí voltei em 83, não fui direto para lá. Eu fui fazer outras coisas, que eu trouxe alguns negócios de Londres para cá, comecei a fazer e tal, até que a Helena outra vez me chamou, seu Hebe quer falar com você. Aí fui lá e voltei de novo a dublar. Eu lembro perfeitamente, cara. Olha só, você estava escalado. Olha, eu lembro desse dia perfeitamente. Você estava escalado no mesmo dia que, no mesmo horário que eu, o mesmo estúdio, que era o da Mata dirigindo O Homem que Veio do Céu. Lembra dessa série? Lembro. Que passava no SBT? Lembro. Quem fazia? O Homem que Veio do Céu. Não era e aí, cara, eu falei, pô, o José Santana tá escalado aqui no mesmo horário que eu, cara. Eu vou finalmente conhecer. Aí você vinha andando, vinha vindo por aquele corredorzinho ali. Eu falei, porra, eu acho que é ele. Tem cara de ser ele. Aí dei aquele boa tarde, né? Você não conhecia, não era um cara conhecido. Na época não era. Quando você respondeu com boa tarde, eu falei, puta que pariu, é ele. E aí depois, logo em seguida, a gente se encontrou no estúdio. E aí, porra, ficamos amigos rápido. Você desse teu jeitão aí, que, porra, não tem como, né? É isso aí, não tem jeito. O que tiver de ser, será. E foi. E, cara, fizemos... Tá travado, né? Pronto, voltou. É ele que tá travado. Deu uma travadinha, né? Isso. Deu uma travadinha. Oi. Já voltou. Olha só. E, pô, fizemos coisas, porra, foda, né, cara? O Cursinho da Vida Doidado, com certeza, o que ficou mais icônico, né? E uma coisa que é interessante é como a gente fez esse filme, como inúmeros outros trabalhos que a gente faz em dublagem, de uma forma displicente, né? Assim, a gente gravou aquilo ali, o quê? Em 2 dias, né? Eu acho que gravei num dia só. Depois você deve ter voltado lá no dia seguinte para fazer o vozerio lá, para fazer aquela parte. E a gente grava aquilo e, de repente, bum! O negócio estoura de uma forma inacreditável, né, cara? E o interessante, Eunísio, é que quando você faz o teu trabalho, principalmente naquela época, né, que não havia tanta tecnologia de comunicação, né? Então, nós fazíamos divertidamente, gostosamente, mas sem nenhuma perspectiva do sucesso que hoje isso causou, né? E hoje, na verdade, eu sinto que nós somos os privilegiados por estarmos nessa arte, por termos feito todo o trabalho que fizemos até agora e que os outros continuarão criado por nós desde aquela época. É muito interessante isso, muito reconfortante. É verdade, cara. É um privilégio muito grande por tudo, né? A gente ter pego, por exemplo, como você falou aí do 16 milímetros, quando eu comecei na dublagem era 16 milímetros ainda. Se dublava em vídeo, o que era gravado em vídeo. Tipo As Prisioneiras, lembra aquela novela do SBT? Atrás das Grades. O que era feito em filme era dublado em... Daí o nome loop, né? Que aí você corta loop ou anel, né? Você corta um pedacinho que você vai dublar, cola uma ponta na outra, coloca aquilo no projetor e aquilo fica rodando em loop. Não tinha negócio de volta. Né? Errou no início, tinha que assistir até o final, não é verdade? Exatamente. E nós pegamos isso, pô. Isso aí é história, né, cara? Pô. E tem um outro estamos aí até agora no Pro Tools, né? E tem um outro detalhe. Naquela época, ainda com loop de 16 milímetros, sem você poder aproveitar nada no meio do caminho, conforme hoje a gente faz, né? Ainda tinha o problema de todo mundo na bancada. Todo mundo na bancada. E rodando um loop no projetor. Isso era pior. E a gente fazia bem. Pois é. Quando o Santana falando bancada, só para o pessoal que não conhece, que a configuração do estúdio de dublagem é assim, um microfone no meio e uma bancada em U. E essa bancada bate mais ou menos assim no umbigo da gente. Uma bancada em U. E preso nessa bancada vários fonezinhos daquele né, que era tipo aquele fonezinho com fio,
né? Você não encaixava ele aqui, era um fonezinho só para um lado só do ouvido e você botava ali de volta, né? Isso. Então, quando a galera junta ali, nossa, era uma disputa ali de microfone, um texto, um microfone, às vezes 8 em volta, né? Exato. E todo mundo se acotovelando ali, era uma coisa de louco, cara. É verdade. Mas, porra, mas era bonito. Aí o Silvio Gonçalves está dizendo que não perdia um capítulo das Prisioneiras. Puta verdade. merda. E naquela época, Nilo, havia muito filme de guerra, né? Muito filme só com homens. Na maioria das vezes, quando entrava uma ou duas mulheres em toda a produção, era muito. Então, todo mundo junto, um grita de lá, entra a alto-falante também ao mesmo tempo, um lá no fundo do estúdio, e assim por diante. E a gente fazia, né? É interessante. Quando saía no ar, você via na televisão, pô, estava normal, absolutamente normal e tecnológico. Agora, a maneira como fazíamos é que era difícil. Tinha vozerias, eu me lembro que a gente fez um vozerio uma vez num filme de pirata, que devia ter assim uns 1000 piratas, assim como para um navio do lado do outro, ele começa a passar um para lutar com... Era um vozerio daquele... A gente fez com 10 pessoas. Me lembro o Monja dirigindo, nós nos juntamos assim, fizemos assim um grupinho, e era tempo, era tipo assim, mais de 1 minuto sem parar, sabe? E a gente se juntou ali, cara, 10 pessoas, nós fizemos aquele vozerio dos 1000, sem precisar dobrar, gravar outra pista dobrando o vozerio. Não, só ali ficou pronto, sabe? É isso era aí. Como fazia. É era isso como aí. fazia. É e olha aí. só, tem um pessoal aqui, ó, a Andréa Brum e o Silvio Gonçalves falando de saudade da Rádio MEC. Rádio MEC, eu trabalhei na Rádio MEC 18 anos. Trabalhei na Rádio MEC AM e FM. E fazia a programação, fazia o jornal falado. Eu rodei muito aí por esse Rio de Janeiro fazendo rádio. E uma vez estive na TV Tupi, depois na Excelsior também. Na TV Tupi eu fiz com Jaci Campos, que não é do teu tempo. E aí, eu sei quem é. O interessante é que eu fiz no começo da TV Globo, eu fiz, durante um certo tempo, a apresentação do Fantástico, narração off. Porque quem ganhou o teste para fazer foi um colega nosso, que na época nós trabalhávamos na Rádio Carioca, que era ali na rua Senador Dantas. E ele quebrou a perna e me indicou. Aí eu fui fazer as férias dele, fiz durante 3 meses, depois fiquei mais um tempo, e aí acabou. Mas a gente rodou muito por aí. Vem cá, como é que começou cedo? Você começou cedo no rádio? Comecei com 15 anos. Caralho. Em Resende, no estado do Rio. Meu pai era funcionário público e a Academia Militar das Agulhas Negras foi transferida para Resende. E lá eu estudei, fiz a... Hoje é meio difícil, eu não sei se foi acho que foi o fundamental, o primário, ginásio. Primário, ginásio científico lá em Resende, entendeu? Fica mais fácil para falar. E... fundamental ensino médio hoje. Fundamental ensino médio. Isso. É isso aí. E com 15 anos eu comecei a trabalhar numa rádio local, Rádio Agulhas Negras. Eu já tinha mais ou menos um timbre forte e fui logo aproveitado. Aí lá eu fazia transmissão de futebol, fazia reportagens. Com 18 anos eu vim para o Rio. Comecei a trabalhar na Rádio Relógio, fiz a Rádio Eldorado quando era do Estadão de São Paulo e depois que a Globo comprou, fiz aqui no Rio. Fiz transmissão de corrida de cavalo aqui do Jockey, pela Rádio Eldorado. Cara, eu ia te perguntar isso agora, cara. Eu ia te perguntar isso agora. Você transmitiu corrida de cavalo, né? Eu fiz, hein? Você transmitiu corrida, né? Você irradiou, né? Eu transmiti durante 2, 3 anos pela Rádio Eldorado, quando a Globo comprou a Eldorado aqui do Rio. Cara, você sabe que eu sou turfista, né? Eu sou turfista, eu acompanho corrida de cavalo. E é questão de... um dia desse eu fiz uma live aqui com o Jorge Ricardo. Uhum. O grande Jorge Ricardo. Jorge Ricardo é o maior jockey do mundo, brasileiro. Monta em Palermo agora. Monta na Argentina. Eu iniciei aqui a abertura, eu fiz irradiando um páreo que ele ganhou pra gente. Mas legal. Fazendo aqui ao vivo, meio irradiando. Legal. Cacete, cara. Beleza. É difícil. Mas difícil. Aí, depois disso, aí eu não me lembro mais, que eu fiz muita coisa. Aí saí, fui pra Argentina. Eu fui trabalhar lá numa TV, que eu fui convidado, eu, Vera Miranda e a Dalmária. Se lembra delas? Pô, claro que lembra, a Dalmária Mesquita. Isso. Cearense. Nós fazer uma gravação que
o diretor da TV de lá, que era um grão-mestre, não tem nada a ver com a entidade, né? Ele nos convidou para ir, nos pagou muito bem, e nós ficamos lá 15, 20 dias gravando para a TV Tupi, gravando em português para a TV Tupi uns programinhas de 2 minutos institucionais, era mais educativo. Então eu fazia a narração, a Dalmara fazia um bichinho que era tipo Petete, aquele topo dígito que apareceu aqui no Brasil certa vez, e a Vera Miranda fazia a mocinha. E nós ficamos lá durante esse tempo, acabou o período, nós voltamos. E outro fato interessante é que quando você viaja, você recebe um cardzinho para você voltar e mostrar aquele cardzinho de volta, né? Todos nós guardamos o cartãozinho e tal. A Vera Miranda jogou fora. Quando voltamos, que ela chegou no aeroporto, cara, cadê o cartão? Que cartão? Vocês não levaram, não saiu daqui com um cartãozinho e tal, não disseram a senhora para não perder? Aí eu disse, não, ninguém me disse nada. Então a senhora não pode viajar. Olha, a Vera Miranda entrou num pânico, num desespero. E aí a gente não sabia o que fazia, se ficava mais tempo com ela, né? Porque mas ela tinha que ir à embaixada brasileira, pedir um visto de saída junto com a embaixada, com as autoridades argentinas para poder vir. Eu sei que ela ficou lá uma semana. A sorte era que ela conheceu uma das sócias da Mesbla, lembra da Mesbla? Então, essa senhora ofereceu a ela pousada na casa dela até ela resolver a questão, e aí resolveu ela vir embora. Mas o transtorno que dela, ela paralisou o aeroporto. A Vera Miranda era terrível, não sei se você se lembra dela. Porra, eu me lembro perfeitamente dela, cara. Conheci a Vera Miranda na dublagem do Bruce Kane, que o Drummond dirigia, que era aquele quadro dublado, né, que tinha no programa do meu pai, Patinho, o meu pai. E eu conheci a Vera lá, que voz espetacular, aquela voz límpida, linda, né? A voz da mulher classuda. Adorava o trabalho dela, cara. E a Dalmara, eu fiz uma série com a Dalmara chamada Retrato Falado, que era uma daquelas da Globo, policiais. Os primeiros fixos bons assim que eu fiz, que a Ângela Bonatti que dirigia. A Dalmara dublava a Jennifer O'Neill, aquela atriz ótima. Isso, exatamente. É isso aí. Até pena que ela foi embora. Saudade do cara. Pena que ela foi embora mais cedo. Ela não ficou tanto tempo conosco quanto devia. Né? Eu acho que ela ficou aqui uns 5 ou 6 anos, mas depois ela foi obrigada a voltar para Fortaleza, foi trabalhar em rádio lá também, fazer comerciais. Mas ficou bem, ficou bem. Mas voltou depois, né? Ela voltou depois, né? Mas ela eu acho que já estava meio mais desinteressada. Ela ficou muito pouco tempo aqui. Eu me lembro quando ela voltou. Verdade. Ela ficou muito pouco tempo e, de novo, eu acho que voltou para Fortaleza, né? Adalmária Mesquita. Nossa, que nome. Bem nome de cearense, Adalmária, né? Mas vem cá, e a dublagem? Como é que apareceu? Como é que apareceu na sua vida a dublagem? Veja bem, eu trabalhava, além de uma série de outras emissoras de rádio aqui no Rio, eu fui para a Rádio Nacional. Eu fazia o comercial da Rádio Nacional e, vez por outra, eu fazia umas pontinhas nas novelas, aquelas grandes novelas da Rádio Nacional. E nesse período eu conheci Cauê Filho, que era um grande comediante, além de um grande ator também, e Nildo Rangel, que também eram dubladores. E eles gostaram da minha voz, da minha maneira de ser e tal, aquela coisa, e me convidaram. Só que na Ebert, eu não me lembro bem, eu não tive tempo de ir, eu não conseguia ir por causa dos meus horários. De certa forma, eles me indicaram a Tecnissom. Ouviu falar em Tecnissom alguma vez? Claro, pô, trabalhei lá. Virou Delarte depois, né? A Tecnissom era no Museu de Arte Moderna. Não é Tecnissom, é a Tecnissom. Era no Museu de Arte Moderna, que hoje é a Delarte. Sim. Quando ela saiu, depois ali pro Catumbi. Quando eu fui, já era no Catumbi. Quando eu comecei a trabalhar, já era no Catumbi. Mas a Tecnissom, que é do Della Riva e do Goulart. Ali já era o Delarte, no Catumbi. Mas no Museu de Arte Moderna era a Tecnissom. Tinha o Valério dirigindo, o Telmo. E havia mais um sócio que depois se desligou deles, do Goulart e do Della Riva,
E aí ficaram só os dois quando montaram sua Adelarge. Mas nessa época eu comecei a fazer as narrações da Disney. Foi quando eu conheci Márcio Seixas, que também estava chegando naquela época. Aliás, naquela época, e João Jaci, que você não deve ter conhecido. João Jaci depois se afastou de nós e hoje ele está lá em cima. Mas eu comecei a fazer ali. Aí o Luiz Manuel Monjardim me assistiram e me levaram para a Ebert. Lá na Ebert eu comecei a fazer aquela. E aí, humanos? Vamos ver se agora melhora? Nossa, estava bem ruim, né? Vejo já uma galera entrando aqui. Assim que o nosso ilustre aparecer aqui, a gente bota ele de volta. Olha ele aqui. Faço não tem necessidade, né? Acho que agora vai. Estão me ouvindo bem? Melhorou? Ah, que bom. Sem som? Oi? Me ouve? Ouvo. Ah, que bom. Nem lembro onde você estava. Estava falando da Delarte, né? Da Delarte, Tecnison. Nós estávamos falando do meu início na dublagem, né? Sim. Então, aí me levaram lá para a Ebert. Eu comecei a fazer aquelas legendas iniciais que todo novato começa a fazer. E fazia narrações. Foi quando o Luiz Manuel me ofereceu para fazer, me chamou para fazer a narração do Super Amigos. Que, em princípio, não era nada, né? Era uma série nova, tá chegando e tal. Olha, faz essa assim, faz dessa maneira assim, assim. Eu fiz e comecei a arranjar uma maneira de ativar mais, de colocar mais emoção, mais importância em cada um dos personagens, né? E aí fiz daquela maneira que fiz e até hoje as pessoas ainda se lembram disso, graças a Deus. Então, por favor, você não vai deixar de dar uma palhinha aqui pra gente, né, da frase icônica. Antigamente, quando eu fazia isso, o Herbert pagava pra gente um boletozinho, entendeu? Era porcaria, mas valia, né? Mas para você, e principalmente para aqueles que nos assistem, eu dizia mais ou menos assim com outra voz, né? Enquanto isso, na sala de justiça, Nilson Neto aparecia fazendo uma live com o José Santana. Ai, sensacional, cara. E eu ouvi dizer o Walter, olha só, o Walter de França, uma vez falou que o pessoal fazia corinho, né? Estúdio cheio, chamava José Santana, estúdio 5, estúdio 4. Quando você abria a porta, a galera, enquanto isso, na sala de justiça. Quantas vezes se falava isso? Assim, não... A gente gravava 4 episódios, vamos dizer, né? Não. Quantas vezes você falava essa porra? Na verdade, você sabe que essa maneira que eu comecei a fazer essa narração foi até muito bom profissionalmente e também financeiramente, porque fiz muitos comerciais em cima disso. Até mesmo para o Jockey Club, quando eu apresentava as corridas e depois delas, eles faziam questão que eu fizesse a apresentação de partes, essa coisa toda, também da maneira que eu fazia o Enquanto Isso na Sala de Justiça, entendeu?
Varejão de comerciais com varejão, eles também queriam isso. Havia Brastel na época, você não deve ser do seu tempo. Brastel. Era tudo a preço de banana, e aparecia aquela banana. Fiz muito comercial para Brastel, exatamente dessa maneira. E aí, eu me acostumei com as coisas, né? Porque hoje, inclusive, eu entro numa Uber, eu entro num táxi, eu estou em algum lugar, as pessoas me ouvem, eles ficam prestando atenção em mim pelo retrovisor e tal, fico olhando. Aí dizem para mim, eu conheço o senhor. Eu digo, não, eu acho que você está conhecendo ou se lembrando da minha voz. É isso mesmo! Aí me diz tudo que eu fiz que eu já tinha esquecido, entendeu? É muito interessante. Não, e em geral eles lembram dessa questão da sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça, é muito interessante. Foi uma coisa que marcou realmente. Não, eu te perguntei quantas vezes você fazia assim numa sessão, porque as pessoas não sabem que esses bordões de dublagem, essas pequenas coisas, tudo isso é dublado quantas vezes tiver. Não aproveita isso, entendeu? Tipo assim, não é que você gravou isso uma vez e o cara da mixagem ficou usando. Toda vez que tem a frase, você vai lá e faz. Exatamente. Tipo assim, uma vez, só para o pessoal ter uma ideia de como é a rotina, eu recebi um horário, uma escala na Van Maher, né? Cheguei lá e era simplesmente uma falhinha do trailer. Sabe quando tem assim, anteriormente, nos capítulos anteriores, aí tem aquele trailerzinho que aparece um trecho do capítulo anterior, né? Para o público entender. Uhum. Aquilo é dublado, não é que é retirado do anterior. Então o meu personagem que apareceu no capítulo anterior apareceu nesse trailerzinho do anteriormente. E eu fui lá só dizer, por aqui, obrigado. Só isso. Aqui, tá aqui seu papelzinho, pode ir. Porra, saí da Barra, velho, para até o centro da cidade. Peguei metrô, estacionei lá no Cantagalo, peguei um metrô. Porra, um perrengue do cacete. Isso é feito assim, né, cara? Dublagem. Sem dúvidas. Hoje eles já aproveitam, né? A maioria das empresas já aproveita, você não precisa mais de lá, né? Mas, de qualquer maneira, você ganhava o seu cachezinho, né? Mesmo que fosse fazer pouca coisa, ou que eles até pudessem copiar, mas ainda assim se ganhava o seu cachezinho, que era muito importante. E quando eles aproveitam, você não ganha nada. É verdade. Estão usando lá a sua, né? Exatamente. Estão usando a sua. Essa questão do negócio dos direitos, esse controle é uma luta antiga e muito complicada, né, cara? Isso aí e é uma questão muito interessante, porque eles te dão hipoteticamente, eu chamo hipoteticamente porque é uma coisa que, na verdade, não é aquilo que eles realmente fazem quando nos dão percentual para reexibição de alguma outra mídia ou de outra coisa. Porque o que eles faturam em cima disso não pagaria nunca a merreca que eles nos dão em percentual pela repetição de um todo durante tantos anos como eles fazem. Não é verdade? Sim. É verdade. É isso aí. Com toda certeza. É por aí. A gente estaria com certeza... Porra. É um absurdo. Aí, quando você vê a galera dos Simpsons, não sei se você lembra quando eles fizeram uma greve lá, os dubladores dos Simpsons. Exato. Eles ganhavam, acho que $20 mil por episódio, uma coisa assim, e fizeram greve para aquele salário maior. Tá? Não, eles ganharam. Parece que depois dessa quantia, eles passaram para 100 mil por episódio. E outra questão, acho que dobrou ou triplicou isso, por episódio. É igualzinho aqui no Brasil. Exatamente. Olha aqui, estão te perguntando aqui, você dublou o Chuck Norris, né, em alguns filmes, né? O Romário está perguntando se você achou difícil ou fácil dublar. Deixa eu me antecipar um pouco. Normalmente os atores ruins, como é o caso do Chuck Norris, é um cara limitado, né, como ator, não é um atorzão, né? Olha... Por um lado é mais fácil, porque o cara é daquele jeitão flat, né? Como se fala. Mas às vezes também, por um lado, às vezes é também um pouco difícil quando você pega um ator ruim, porque você tem que meio que melhorar ele, né? Então, sem dúvida. Você gostava de dublar o Chuck Norris? Não entendi. Perguntei se você gostava de dublar o Chuck Norris, era legal. Foi a pergunta que o... Gostava, porque ele falava pouco. No máximo que ele dizia, oi, como vai, boa tarde, ou então como esse Mercenários, que ele chegou lá e ele fez uma pontinha nos Mercenários, né? Em que o Sylvester Stallone perguntou a ele, pô, disseram que você tinha morrido? Aí ele disse, não,
realmente uma cobra venenosa me mordeu, uma serpente me mordeu. Aí o Sylvester Stallone perguntou, e aí? Depois de 3 dias, ela morreu. Só isso. Eu fiz, Nilson, é um grande número de atores. Um grande número de atores. Nesses 46 anos de dublagem, eu fiz um grande número de atores. Atores até que eu nem me lembrava de tê-los feito, entendeu? Em várias ocasiões, em várias épocas. Isso acontece muito. Isso acontece muito. É. E Chuck Norris foi um dos últimos que eu fiz assim, mais fixamente, né? Eu fiz também numa série chamada Milênio, Henry Hackerson. Um magrinho aí que apareceu também muito nessa série. E fiz alguns outros personagens. Mas séries assim, encabeçando qualquer coisa, eu então tenho feito já há algum tempo. Qual foi o seu preferido? O que você mais curtiu fazer? Trabalho, você fala, porra, esse foi foda. O que você fez assim, que você mais... Sob que aspecto? De eu gostar da situação dele? É, de você olhar com aquele trabalho que você ficou muito satisfeito quando você viu, sabe? Quando você viu e... Ou então, sei lá, aquele ator que você curtiu mais fazer, sei lá. Olha, eu, na verdade, eu fiz aquele... É que eu não estou... Velhice é um negócio muito sério, né? Então a gente não se lembra de... Não tem boa memória para se lembrar de tudo que foi feito. Principalmente porque fez muito como eu fiz. Mas eu fiz uma série também com a Flávia Fontinelli, era ela minha filha, daquele lutador... Como é que é o nome daquele lutador? Um louro que usa uma fitinha. Ele fazia... Ah, é o Hulk Hogan. É, eu fiz uma série na Ebert durante mais de um ano. E ele era um cara bom de fazer. Ele era um cara muito bom de fazer, entendeu? Que dirige um barco, né? Isso! O barco era um barco a jato, sei lá, né, turbinado. Você se lembra dessa série? Então, lembro, cara. Eu gostei muito de fazê-lo, gostei muito também do Henry... Engraçado. Mas assim, de cabeça, realmente não me lembro. Não me lembro de ter feito mais alguma coisa que tenha marcado como protagonista essa coisa, entendeu? Eu me lembro de uma série de atores. Eu fazia também o... Meu Deus, como é ruim ser velho, cara. Eu vou me lembrando de... Cara, ser velho é bom, senão você está vivendo muito, cara. O pior é, porra, morrer com 27. Na verdade, não existe velhice. A verdade é que eu nasci primeiro. Os outros vieram depois. Então, eu estou na frente de todos eles. É, exatamente. Quer dizer, eles estão atrás de mim. Só isso. Porque, na verdade... É aquela coisa... Velho e... É aquela coisa... Eu não... É negócio de museu. Eu não sou velho, eu sou seminovo. É diferente. É isso aí. Acabou. Gente, alguém perguntou aqui do poderoso Benson, mas eu acho que você não dublava o Benson. Quem dublava era o André Filho. Eu dublava o Benson, era fixo nessa série. O Garcia Neto dirigia. Garcia Neto. Era aquelas sitcoms que passavam nessa época do Alf. E o André Filho que dublava o Benson. Aquele negão classudo. Agora vem cá, alguém comentou aqui, acho que foi o Sérgio, sobre o Alf. O Alf, era você que ia dublar o Alf e o Drummond ia dublar o personagem? Passando pelo corredor, em frente à sala da Helena, ela me chamou e disse: Santana, está chegando uma série nova aqui. Seu Everett mandou que desse para você. Eu digo, tudo bem. É um bicho e o principal, que é o pai da família. Você faz o bicho e o Drummond, chama o Drummond para fazer o pai da família. Eu digo, tudo bem, o Drummond estava na casa. Levei para o estúdio. Quando chegamos lá, o menino botou na tela, aí eu olhei o bicho. Para fazer o teste? Fazer o teste? Fazer o teste, é. Aí eu disse para o Drummond, você faz o bicho e eu faço o pai da família. O Drummond, não, mas a Helena disse que para você fazer o bicho. Eu digo, não vou fazer mesmo. E ele fez o teste e eu fiz o teste para o pai da família. Colou e ficou aquela explosão de sucesso que foi o Alf é Teimoso. Verdade, a Ângela Bonatti que dirigia, né? Ângela Bonatti que dirigia, grande Ângela Bonatti. Fiz muitos trabalhos com ela. A Ângela é craque, bicho. A Ângela é foda. A Ângela, quando eu cheguei na Ebert, ela já era diretora.
Ela, inclusive, me deu uma série, e quando o Da Mata, inclusive, estava voltando a dublar, depois logo depois do grande início da dublagem, né, do boom da dublagem aqui no Rio, no Brasil, na verdade, aí o Da Mata se afastou durante um tempo e apareceu na Ebert para tentar voltar a dublar. E aí houve lá um problema do Da Mata com alguns diretores e tal, mas aí a Ângela pegou, o adotou e colocou numa série que nós fazíamos. Era a Operação Resgate. Eu fazia o pai da família, o Da Mata fazia o jovenzinho, com a Ângela que fazia a jovenzinha. Fizemos durante muito tempo também. A Ângela sempre também foi uma grande atriz e diretora, né? Diga-se de passagem. Ótima, ótima. Dublador excelente, uma voz excelente. Exatamente. E uma voz famosa, né? Ficou uma voz, a Ângela deve ter dublado muito. Ela também fez sim. Eu me lembro a primeira vez que eu escutei a voz da Ângela, eu falei, meu Deus, cara, quando você ouve gravando, é diferente, né? Você ouvir a pessoa falando normal, né? Quando eu ouvi ela gravando, eu falei, meu Deus, essa voz, essa é a Ângela, cara. Meu Deus do céu. Muito boa ela, excelente. A gente fazia uma série Caras e Caretas, que eu dublava o Michael J. Fox, e ela dirigia e fazia a mãe, fazia a principal. Uhum. Nossa, dava um show, cara. Espetáculo. Ela era ótima. Tá uma batalha aí até hoje, né? Tá. Ela está. É. Agora vem cá, o Robson tá falando do Pimentinha. Você dublava, era desenho que você fazia o Pimentinha, que você fazia o pai, né? O pai não, fazia lá o vizinho, né? Pois é, rapaz, eu não me lembro de muita coisa, Liso. Muita coisa eu não me lembro. Eu fiz cara, é muita coisa também. É muito trabalho, cara. É muita coisa que a gente faz. E aquele negócio, depois de certo tempo, você começa a trabalhar em todas as casas, né? E nem sempre, a não ser que você faça um personagem fixo de série, que marque, você sabe aquele trabalho que você fez. Senão você entra, sai, e mal sabe o trabalho que você fez. E, de acordo com o tempo que você fica no ramo, a coisa fica pior ainda, porque você não se lembra mesmo das coisas que fez. Mas os fãs, nossos fãs de hoje, eles têm, assim, um carinho imenso por nós e procura a fundo, acha e nos mostra. Isso que é interessante. Muito bom isso. É verdade, é verdade. Tem uma figura aqui que é o Agenor. Rapaz, esse cara desencava uns vídeos assim, inacreditáveis, umas dublagens. E de coisa realmente, como você falou agora, coisa que eu nem lembrava, filmes que eu... Cara, eu fiz esse filme, personagem, não consigo nem lembrar quem dirigia, porque realmente nem lembrava, né? Porque é uma quantidade enorme mesmo, a demanda é muito grande, e muitos anos também, né, cara? Então tem coisa muito antiga também, né? Não, e tem coisa bastante antiga. E o interessante é que ele consegue ter a ficha técnica toda de cada filme que ele anota. É um negócio muito interessante. Esse cara deve ser da época da CIA ou da KGB. Ele não deve ser do Brasil. Alguém está falando aqui para a gente falar dos Transformers. É aquela velha história, cara. A gente dublava aquilo ali. Uma vez eu dei uma entrevista para um site que é o que a galera... não sei o que de Cybertron, que era Não, Vozes de Cybertron. Um cara abriu um site sobre a dublagem de Transformers. Aí como tem maluco pra tudo na internet, né, cara? Um site sobre a dublagem de Transformers. E aí eu dei uma entrevista e eu falava muito casualmente, assim. Eu senti o cara ficou meio decepcionado, sabe? Eu falei, não, era legal, a gente dublava. Chegava lá e... Mas não era uma coisa visceral de você estar dublando Transformers, sabe como é? E você fazia o Starscream, né? Aquela voz, né? Era uma voz parecida o esqueleto. Exatamente. Né? Exatamente. Claro que era divertido. Com certeza era divertido, mas era um trabalho, né? Não, sem dúvida. Você não via como uma coisa icônica, né? Você, para cada personagem que você faz, você tem que fazer mais ou menos dentro do estilo dele, da própria situação que ele está atuando, né? Não tem outra saída. Você não pode fazer o que você quer fazer, a não ser que realmente fique até melhor. Mas, em geral, você faz aquilo que o outro faz, né? Dentro dos princípios dele. O André Filho, por exemplo, que você se lembra bem, o André era um artista nato em vozes. O André fazia um garoto de 15 anos, o André fazia um cara maduro de 30,
Ele fazia um velho de 70 com uma naturalidade que você jamais diria que era o André Filho com a idade que ele tinha. É verdade, o André era jovem, né? O André era jovem, né? E o André, eu me lembro que isso que você falou de versatilidade, o Pérez falava, o Alberto Pérez, o grande Alberto Pérez, falando, o fulano é muito versátil, ele vai do feto ao cadáver, lembra? Mas é verdade. É verdade. Do feto ao cadáver. Você chegou a trabalhar com o Pérez? Demais, porra. Chegou a dirigir? A primeira vez que eu entrei no estúdio da Herbert Richter na minha vida, que eu fui assistir uma dublagem na Herbert Richter com a intenção de entrar lá, de conhecer o pessoal, foi com o Pérez dirigindo o Magnum, e era o Milani e o Turelli na bancada. E eu fiquei chocado com as condições do estúdio, tudo caindo aos pedaços. Eu nunca imaginei que o Herbert Richter, na versão brasileira Herbert Richter, imaginava que os estúdios naquela época de música, os estúdios que você ia gravar de música, eram bons, cara. Tinha a tecnologia da época, lógico, né? Não vai comparar, mas eram super bem com vedação, tudo bonitinho, acarpetado. O Herbert Richter era um buraco aquilo lá, não, cara? Não tô mentindo, né? Não é verdade? De jeito nenhum. Eu fiquei muito chocado, cara, com aquela projeção, parecia um pipi show, aquela porra, com aquela projeção cheia de pelo em volta, sabe quando fica aqueles cabelos em volta assim? Muito tosco, cara, muito tosco, mas ao mesmo tempo muito fascinante. Eu fiquei fascinado com aquele mundo. Fiquei muito fascinado, cara. E, porra, entrei de cabeça ali. Agora, engraçado, no Splash, Uma Sereia em Minha Vida, que você dirigiu também, né? Que foi outro trabalho muito bacana. Que eu me lembro que eu fiz uma coisa assim, que foi a única vez que eu fiz isso na minha carreira de dublador, que foi o filme, ele já tinha sido lançado em VHS. O filme, pra você ver como é que era diferente o mercado. Ele já estava lançado nas locadoras em VHS. E a gente foi dublar para TV. E aí, o que eu fiz? Eu aluguei o filme, por minha conta. E eu me lembro que eu pedi, falei, Santana, deixa o texto lá na recepção, que eu vou passar um dia antes lá para pegar. E você deixou o texto, eu levei para casa e assisti o filme inteiro com o texto já traduzido e fazendo correções e já mudando já coisas e tal. E foi a única vez na vida que eu fiz isso, cara. Não sei se você lembra disso. Lembro. Você também fez... Ficou bacana o filme, ficou boa. Você também fez aquele filme da Pequena Sereia. Lembra? Não, da Disney não, cara. Pequena Sereia da Disney. Logo depois do Curtindo a Vida Doidado. Nós fizemos um outro com a sereia que foi lindo também, espetacular. Então foi esse, porra. Foi o Flash, Uma Sereia. Isso. Com Tom Hanks. Eu fazendo Tom Hanks. Só que o Splash foi na Ebert. Foi na Ebert. O Curtindo a Vida Doidado foi na Telecine. Isso. O Splash foi na Ebert. E eu me lembro, cara, no Curtindo a Vida Doidada, assim que eu cheguei de manhã, você estava arrancando os cabelos, os poucos que você ainda tinha, porque o personagem lá do diretor da escola ia ser o Domício que ia dublar. E o Domício deu alguma merda lá que ele não apareceu. E você chamou o Sérgio Galvão para substituir em cima da hora. Que acabou ficando bom também. Essas coisas, né? Na verdade, Nilson, naquela época, eu era muito tranquilo. O Mário Jorge, que dizia, Mário Jorge e a Mônica, né, logo depois que eles entraram na dublagem, que eu era o único diretor que sofria só porque eu puxava todos os cabelos de onde não se podia ver para poder ajeitar a situação dos dubladores quando não podiam, naquele horário, foram escalados. Porque era uma pista só no Matic depois, lembra, né? Então, como é que você... tinha o canal 2, mas a pista 2... que era em inglês. Tinha sem som, né? Exatamente. A primeira vinha com o inglês e a segunda era você gravar. Quando você gravava... Vinha sem som e a partir do momento que você gravasse, você não tinha mais o inglês. Quer dizer, ouve bem, assiste bem, que você vai gravar sem o inglês para ouvir. E uma vez que gravou,
apagou o inglês. Você não, se tiver que gravar a segunda, meu amigo, você não tem como ver de novo. Exatamente. Entendeu? E eu consegui ajeitar isso com o pessoal para cada um para fazer outro horário. Chegava e dizia assim, tá, tem um horário lá também, não posso perder aquela coisa. Então eu sempre conciliei, né? Então eu trabalhava assim, muito tranquilo, sabe? Para mim a dublagem, desde aquele começo, como é até hoje, é uma coisa assim muito gostosa, muito prazerosa. Porque eu me divirto fazendo o que faço. Procuro fazê-lo muito bem, da melhor maneira que eu possa, né? Mas eu não, acho que é muito difícil eu ter perdido assim a tranquilidade, sabe? Ou o mau humor na dublagem. Porque eu sempre... Não, e é verdade, você sempre foi um cara muito tranquilo, muito cabeça fresca, assim mesmo. E é muito pepino, né, cara? É muito problema. Você faz um filme grande, é muito problema que dá. E também aqueles critérios dos distribuidores. É muito irritante esses critérios, essas novas regras que tem. Enfim. Mas, cara, porra, a gente consegue fazer realmente uma coisa incrível. E o pagamento por hora é muito louco também, né, cara? Porque gera uma pressa. É verdade, é verdade. Virou indústria. Que não é bom, né, cara? Gera uma pressa que você, pô, tem que fazer as coisas tudo rápido. Você quer. Muitas vezes você quer caprichar mais, né? Você quer, porra. E às vezes não rola, né, cara? Não dá. Muito louco, cara. Virou uma indústria computadorizada, né? Exatamente. É verdade. Mas já era. Viu? Quando eu comecei no início dos 80, o pessoal mais velho já reclama muito. Não, o saudosismo é normal em qualquer fase, né? Então, porque a dublagem agora acabou. Isso em 80 e pouco, hein? Dublagem agora, bicho, é uma indústria, isso aqui é uma fábrica de salsicha. Tinha que ver na Cine Castro como era Carla Tivelli dirigindo. Porra, era com Natália Timber dublando. E, porra, aí é sacanagem também, né? E não tinha essa coisa por hora, não tinha nem esquema, né? Parece que rodava o filme lá, ia rodando o filme e ia dublando. Era um esquema totalmente diferente. Né? Exatamente. Então não dá para comparar, cara. Não dá para comparar. Mas já era considerado, em 80 e pouco, já era considerado uma coisa bem industrial. Agora, acho que o Ebert também impetrou muito essa... né? Porque o Ebert foi impressionante o fenômeno, né? Que ele foi, né, cara, como acho que o maior empresário de dublagem da América Latina, né? Porque ele pegava 80% do mercado inteiro do Brasil. Exatamente. Não era só Rio. Mas ele pegava 80% de Rio e de São Paulo, de tudo, cara. Exatamente. Ele era muito empreendedor, ele não tinha medo de fazer as coisas. Ele realmente, na minha opinião, foi um dos melhores administradores que eu conheci nessa área de dublagem. Como o Spiros também. O Spiros também era tranquilíssimo, só que o Spiros era mais devagar, né? Bem mais devagar, mas era um empresário mas aí você vê. Sensacional, pilhou na frente de todo mundo, né? Mas você vê, o velho morreu, a empresa, os filhos não conseguiram dar seguimento e seria uma empresa que poderia estar aí até hoje. Não tenha dúvida. Funcionando muito bem, porque o mercado de dublagem o mercado cresceu muito, né, cara? Naquela época que hoje estão aí. Então, realmente, ela podia continuar como sempre foi, sem dúvida alguma. Mas parece que não foi possível, né? Eu acho que a administração ali deu alguma coisa ali que não... Foi uma herança maldita. Exatamente, que era, porra, o mercado cresceu muito, né? O mercado, claro. Agora tem muita coisa agora, né? Ele poderia estar aí, poderia estar bombando ainda. Sem dúvida. E alguém está perguntando como é que você fazia também... Eu me lembro falando dos títulos dos filmes, mas eu me lembro bem, cara, uma vez, olha só, umas coisas que marcam. Eu estava assim num hotel, em algum lugar que eu não lembro, assim, já meio dormindo, TV ligada, sem ver, e começa um filme só com música, só música, só música. Daqui a pouco o bicho veio num volume, O Planeta dos Macacos, cara. Porra, que susto que eu tomei. Versão brasileira, Tecnisol, Rio de Janeiro. Esse Planeta dos Macacos foi gravado lá na Tecnisol, no Museu de Arte Moderna. Foi.
com Pádua fazendo o Cornelius, né? Fazendo o principal. Só o pessoal daquela época mesmo, né? Só o pessoal daquela Marlene fazendo a macaca principal lá. Nossa, cara. Exatamente. Isso aí. Foram 3, né? Parece. Foram 3. No início eram 3 ou 4. 3 ou 4. 3 eu me lembro. Planeta do Se eu não me engano, Valério que dirigiu, né? Não. Milton Valério que dirigiu lá. Não? O 4? O Planeta 4? Não, eu digo, acho que o Planeta dos Macacos, acho que foi o Valério que dirigiu esse. Valério? Sim, foi o Valério que dirigiu. Sim. Foi o Valério que O Valério, ele tinha um timbre muito parecido com o da Mata, né? Era aquele mesmo estilo. É verdade. O da Mata, Turelli, né? Aquela voz de galã jovem, neutro. É verdade. O da Mata tinha um pouco, tinha uma voz assim diferente, né? Como ele fazia o Bruce Willis, né? O Valério já tinha uma outra maneira de fazer, mas era tão bom quanto, né? Mas eu acho que o da Mata era o melhor ator, eu acho. Como ator, eu acho o da Mata melhor. O Valério era bom também, uma voz muito agradável, muito carismática, né? Verdade. Mas o da Mata era imbatível, né, bicho? É o verdade. da Mata... Difícil competir ali, né? É verdade. É difícil igualar. Né? É difícil igualar. É difícil mesmo, cara. É verdade. Agora vem cá, conta qual a história mais louca, assim, cara, de dublagem. Essas histórias malucas que acontecem de dublagem, de erro, sei lá, de que você se lembre. Olha, um fato interessante foi esse que aconteceu com o Alf, né? O teimoso. O outro fato foi da Dalmária ficar presa lá na Argentina. Eu não me lembro, para ser sincero, de outro fato que tenha... Ah, não, tem sim. Tem um filme chamado A Lista de Schindler. Do Spielberg, né? Do Spielberg. Esse filme foi dado para fazer na Ebert e a Helena me disse que viria uma diretora do Spielberg para trabalhar comigo durante a dublagem. Ela veio, chegou, conversamos e tal. Esse filme, ô Nilson, ele tinha 3 horas, parece, uma coisa assim. E o número de atores era infinito. Infinito. Nós levamos 33 dias para dublar esse filme. 33 dias. Por quê? Porque cada cena, cada loop que o ator fazia, e naquela época também já começou, eles exigiram que fosse um ator por vez na bancada. Então, cada cena que ele fazia, ela dizia, não, peraí, não é bem assim que o ator fez quando gravou. Eu digo, mocinha, pelo amor de Deus. O ator que fez lá, ele fez da maneira dele. Esse aqui é a maneira nossa de fazer. Nós somos brasileiros. Ele é ator, tanto ator quanto aquele que fez o filme, só que ele não pode ser o cara que estava lá exatamente como ele fez. Você tem razão. E era demorado para ela aprovar, rapaz. Às vezes não, às vezes ela dizia, não, tá ótimo. Mas a maioria das vezes, bom, e ficamos 33 dias até acabar o filme. Acabou, fomos para mixagem. Eu também fui com ela para mixagem, por causa do inglês, né? E chegamos mais 33. Chegamos lá, ficamos mais 20 dias mixando esse filme. A Lista de Schindler. Bom, tudo bem, acabou, foi embora. Tinha aquele negócio de tem um concerto, não tem, tem um, tem dois, tá, acabou, liquidou. Aí, Gil Montor, sabe quem é? Quem? Hein? Da Audiocorp. Gil Montor, da Audiocorp. Me convida para dirigir lá. Eu já estava saindo da Ebert e eu comecei a dublar. Nós iniciamos juntos a Audiocorp, essa que é a verdade. Eu não só fui o primeiro diretor da Audiocorp, como também começamos tudo juntos. E o que chega na Audiocorp? A Lista de Schindler. Eu digo, eu não vou levar o mesmo. De novo. Eu não vou levar o mesmo tempo que eu levei naquela época. Bom, até porque naquela época nós fizemos Ilmatic.
E agora já era diferente, né? Aí veio uma outra diretora, ela era italiana, mas radicada nos Estados Unidos, para vir para ajudar. Mas uma mulher tranquila. Nós fizemos, sabe, em uma semana no máximo. Uma semana. Na mixagem, não. E manteve. Para mixagem, eles mandaram para os Estados Unidos, entendeu? Para mixar lá. E foi tudo bem. Aí eu fiquei, pô, como é que eu levei 54, 55 dias para fazer o mesmo filme que aqui eu fiz em uma semana, né? Essa foi uma coisa interessante. É verdade, cara. Tá aí uma história interessante. Agora, conseguiu manter mais ou menos o mesmo elenco? Consegui. Digamos que eu tenha conseguido 75% do mesmo elenco. É. Esse negócio da redublagem é um negócio muito complicado. Alguém estava comentando aqui. Cara, é muito chato. Ninguém gosta de ver aquele filme clássico que você dublou, né? Redublado. Logicamente, não os fãs também não gostam. Mas o que acontece é o seguinte: a dublagem é uma coisa extremamente comercial, industrial, entendeu? Então esses filmes eles vão pulando. Você vê, por que ele foi redublado? Alguém comprou, provavelmente algum outro cliente comprou e quer redublar. Por que redublar? Porque às vezes, para você pagar direitos, cara, para essa galera, é melhor dublar, é melhor redublar. Todos vão ter que contatar um monte de gente para assinar a coisa. Você não vai conseguir, bicho. Redubla logo essa merda, que é melhor. O pensamento, a grosso modo, é esse. Não é não, Santana? Concorda comigo? É verdade, é exatamente isso. Agora, por outro lado... É mais ou menos isso. Por outro lado, numa outra entrevista que eu fiz, e abordamos esse assunto da redublagem, acontece que naquela época, quando nós gravávamos em 16 milímetros, o som ele vinha em cima da própria fita, né? Com o tempo, passando nos projetores, esse áudio ia diminuindo até apagar. Então, algumas vezes, ter-se-ia, na verdade, que se dublar novamente esse filme, entendeu? A não ser que se fizesse outra coisa bem antes de acontecer isso com o áudio, para que pudesse manter a originalidade da época. Eu acho que... Mas em muitos casos também isso que você falou, qualidade. Tem muitos filmes, às vezes, que perdem muito. Exato. Dublagens, às vezes, muito antigas. Quando você vai ver, o som tá horrível, tá péssimo, sem qualidade nenhuma. É obrigado a redublar e perde muito charme, né? O filme antigão, dublado atual assim, não cai, não casa direito, é engraçado, né? Você quer aquela dublagem antiga, aquelas vozes, as pessoas falando assim. Na verdade, né, que a dublagem antiga do Rio era assim, né? Querido, não estou entendendo por que você está falando assim. Porque as mulheres falavam assim, né? Isso aí. Que era aquele jeito rádio-teatrano. A Andréa Brum tá falando aqui do... Eu fiz uma live com o Márcio Seixas já, Andréa. Tá aqui no meu feed. Procura aqui no meu IGTV, que tá aqui, salvinha. Foi maravilhoso. O Márcio é uma figuraça, né, Santana? Uhum. Puta voz, né? Né? Márcio Seixas. Márcio Seixas. Grande Márcio Seixas. Nós temos várias vozes da dublagem, né, Nilson? Nós temos várias vozes. Turma muito boa. E uma talento. Uma jovem que eu admiro muito é a tua. Porra, Santana. Deu uma travadinha ou você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá bom. Porra, cara, quero te agradecer demais, velho. Porra, obrigado mesmo, cara. Não por isso. Não por isso. Porra, você ter aí separado aí 1 hora da sua noite pra gente bater esse papo aqui. Tava com saudade de você, cara. Eu também. E, eu queria mais. Muito mais. Fico feliz. Se quiser me acordar toda noite para... Com certeza. Fico feliz de te ver. Fico feliz de te ver, mesmo que virtualmente, viu? Feliz de verdade. Muito obrigado, cara. Obrigado demais. Obrigado você, Deus. Tudo de bom para você. Saúde e paz. Também, querido. Agradeço também a galera aqui, viu? Que veio aqui mais uma vez nos ver. Exato. E amanhã, 6 horas da tarde, eu vou estar aqui com o Henri Bugalho, tá? Escritor, comentarista político, filósofo, grande figura. O papo vai ser ótimo. O papo vai ser muito bom. Apareça aí que vocês vão curtir. Santana, querido. Beijo grande, prazer enorme te ver. Para você também, querido. Tchau. Grande abraço. Tchau, gente.